Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui essa princesa, Gabriela de Menezes. Ela veio de Pouso Redondo, especialmente para estar aqui conosco, contar um pouco da história dela, que eu tenho certeza que vai edificar muito a minha e a tua fé. Fica com a gente até o final, escuta essa, porque vai ser tremendo. Boa noite, Gabriela, tudo bem, meu amor? Obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, que eu tenho certeza que vai ser tremendo. Boa noite, Deise. Eu que agradeço o convite, que veio através da Lenise. Também tenho que agradecer a Lenise e a Sheila, minhas amigas queridas. Que já tiveram aqui, vocês conhecem elas? Eu conheci elas através de Cristo e caminhamos juntas. E eu tenho só gratidão e agradecimento por tudo que Deus fez na minha vida, através da vida delas. E por isso hoje eu estou aqui. Elas são preciosas, né? E te agradeço também a disponibilidade para me ouvir, estarmos juntas. Estou muito feliz, muito empolgada. Tem muitas mulheres de fé orando por mim agora. Eu não vou falar o nome de todas, que são muitas, mas eu dedico esse momento para minha mãe e para essas mulheres. Uau. Que através da minha conversão, da minha caminhada com Cristo, eu descobri o que realmente, verdadeiramente é união de mulheres, que antes eu tinha um pensamento totalmente diferente. Então eu dedico para essas mulheres que amam a Cristo esse meu momento aqui desse podcast. Que lindo. A Lelê é uma irmã, meu Deus. Sabe o que a palavra fala, amigos mais que irmãos? A Lenise é isso na minha vida. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo. E eu tava agora falando isso com umas irmãs, assim, né, na fé, que eu não descobri aqui na Terra algo mais maravilhoso do que a comunhão dos irmãos, né? Essa nossa comunhão. É muito precioso isso. Gabi, mas e aí? Tu nasceu onde? Me conta um pouco da tua história, da tua família, como foi esse encontro com Jesus que você teve, como era a Gabi antes, né? Como é a Gabi hoje. Tô curiosa, eu também não sei, gente, nós vamos descobrir juntos aqui. Então tá, vamos lá. Para começar, eu sou gaúcha, eu sempre deixo bem claro, porque todo mundo percebe meu sotaque, né? Que não é aqui catarinense. Eu sou de Santa Bárbara do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas faz mais de 10 anos que eu moro em Pouso Redondo, aqui no centro de Santa Catarina, e eu vim a trabalho, e vim achando que ia ficar pouco tempo, e olha só, tô há 10 anos. Uau! E eu amo a minha profissão, amo o meu trabalho, já amava antes, continuo amando. Então, a minha conversão aconteceu em 2022. Mas até então, eu vivia longe dos caminhos de Cristo e bem longe. Eu costumo dizer que eu não vim do mundo, eu vim do mundão mesmo. Mas... do submundo. Eu vim do mundo. Mas eu também não posso ser hipócrita em dizer que antes de eu conhecer Cristo, eu vivia uma vida infeliz e triste, porque as pessoas me conheciam de antes e vão dizer, nossa, mas não me parecia que tu era muito infeliz. Não, eu era, assim, muito feliz. Daquele jeito, mas é que eu só sabia viver daquela forma. Eu não acreditava que existiam outras formas de vida. Então, eu sou filha única, né? Eu vim de uma criação igual eu. Nós, filhos únicos, né? Eu vim de uma criação onde a minha mãe, a minha família, meu pai, né? Eles me instruíam muito em ser independente, ser aquela mulher que não dependa de homem. Igualzinho eu. Mas eu sou filha única por pai de mãe só. Depois meu pai casou de novo, aí eu tenho irmãos por pai de pai e tal. Mas enfim, fui criada sozinha, né? E com essa ideia também, com essa ideia. De ser independente, dona do meu, não depender de homem, porque homem só faz sofrer. Exatamente. A minha mãe dizia assim, quando alguém engravidava, ai, fulana estragou a vida. Até tem aquele meme, né, gravidez na adolescência com 30 anos, né? Eu com 30 anos morria de medo de engravidar. Igual eu. Meu Deus do céu, igualzinha. Não conhece minha história, tu vai se identificar. E foi assim, né, a minha vida toda. Então, eu fiz o que eu aprendi, né? Então, eu estudei, me formei, trabalhei, fui dona do meu nariz, vivi independente, sem homem, né? Que era o que eu fui instruída, criada. E até toda a minha vida estava tudo muito bem, sabe? Eu segui sempre uma linha mais espírita, kardecista. Não me aprofundei, assim, nas doutrinas
doutrinas, mas eu era uma estudiosa da doutrina. E eu era aquela pessoa, assim, que contemplava o universo, eu acreditava no Deus, assim, olhava para o céu, assim, obrigado, gratiluz, né? Aquelas fotos lá da hashtag gratiluz. Igualzinho eu, Gabi. Assim, eu achava que estava tudo bem com a minha fé, né? Uhum. Porque eu via o pôr do sol e, uau, Deus tá aí. Mas aí eu tinha um problema para resolver, eu pensava, nossa, tá tendo uma guerra, eu não vou pedir para Deus resolver aqui uma passagem minha, né? Eu, assim, achava que Deus não tinha tempo para essas pequenas coisas, né? Um namoradinho ali, não vou pedir para Deus, né? Eu vou lá e resolvo do meu jeitinho. Que idade você tem, Gabi? 34. E foi essa caminhada, assim, a minha vida inteira. Não acreditava em pecado, porque não roubava, não matava e não traía, né? Então, tá tudo certo, né? Às vezes ainda fazia uma caridade pra alguém. Acreditava nas obras, né? Então, eu sou boa, né? Porque eu faço coisa... dava um conselho lá pra alguém, então, assim, achava que a minha conta tava tudo ok com Deus, né? Achava que tu era boa. Boa, ótima, né? Me achava maravilhosa. E aí, tava tudo certo na minha vida. E fazia muita festa. Muita balada, vivia, em 2022 foi minha conversão em setembro, então em 2022, nessa época, provavelmente eu estava aqui no litoral, curtindo a vida, fazendo um monte de coisas que eu achava maravilhoso, e era isso a minha vida, bebia muito, 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 e eu sou filha de um pai alcoólatra, meu pai foi alcoólatra a vida inteira, então a minha mãe sempre teve esse cuidado na questão do álcool comigo, mas é aquela coisa, né, eu não, comigo não, né, todo mundo bebe, só eu que sou filha de pai alcoólatra, que você bêbada. Então, era uma coisa que eu me sentia inatingível, mas assim, eu costumo dizer para o pessoal que bebe, que todo mundo sabe que tá bebendo demais, todo mundo sabe que tá fazendo errado, eu sabia, só que a gente é tão egoísta e tão dono de si, autossuficiente, que não admite. Mas dentro da gente, a gente sabe que não tá certo. E eu sabia que não estava certo, sempre soube. Quando alguns amigos meus que todo mundo bebia, né? Mas os que bebiam menos me chamavam a atenção. Gabi, tu tá se passando, não sei o quê. Eu que sei, a vida é minha, aquela história. Mas lá no fundinho... Da autossuficiência, né? Lá no fundinho me dava uma dor, né? E aí foi... Mas estava tudo ok, assim. A minha fé era dessa forma, as minhas festas, sempre tive um ciclo de amigos muito grande, sempre tive facilidade em relações pessoais, então me dava bem com todo mundo, e era solteira e não queria me relacionar, porque eu tinha esse conceito que relacionamento não servia para nada. Eu via, assim, umas moças, uns rapazes jovens se relacionando, pensava, cara, vai viajar, vai pra festa, vai ficar com todo mundo. Que perda de tempo, né? Que perda de tempo, eu ficava assim, né? E aí, os poucos relacionamentos que eu tinha convívio, era aquela questão de traição, já desabafavam, quero me separar, não aguento mais. Daí eu pensava, nossa, a minha vida realmente está muito melhor do que dessa galera toda, né? E comparando naquela época, essas pessoas que se traem realmente, né? Então, não fazia sentido. Eu não tinha, assim, uma referência de um relacionamento bonito e saudável, então eu continuei, né, vivendo a minha vida do meu jeitinho, né, que eu costumo dizer. E aí foi tudo certo. Tudo certo não, né? Tudo errado, na verdade, mas... Mas aparentemente, né, tudo certo. E todo mundo, né, sempre não tinha problema com ninguém, nunca tive brigas, assim, né? Era festa na sexta, sábado, domingo, daí na quarta, se dava pra sair, eu já saía, e era... Daí trabalhava, tudo certo, né? Moro sozinha há 10 anos. Você trabalhava com o quê? Eu sou veterinária. Ai, que linda! Eu trabalho numa empresa e fazem 10 anos, né, que eu tô nessa empresa. Então eu tava... Mas tu clinica também? Não faço clínica. E então e sempre me dei bem no meu trabalho, gosto muito da empresa, né? Então tava tudo certo, né? Tinha bons amigos, amava ser solteira, me dou bem com a minha família, e daquela forma de agradecer ao céu. Seus pais são casados? O meu pai faleceu, tá. Mas eles foram casados, né, até o meu pai falecer. E tava tudo na minha cabeça, tudo bem, né? Até que em 2022 eu fui para Blumenau, no mês de abril, com umas amigas fazer festa, que era só o que eu fazia. E eu, diferente de muitos testemunhos, eu não chegava em casa e sentia aquele vazio que tem pessoas que contam, né? Chegava em casa e me arrependia e chorava. Eu tenho até uma amiga que também se converteu, glória a Deus, que nós saíamos e ela ficava um mês, né? Amiga, eu não vou mais sair. Eu dizia, que saco, sabe?
porque ela se sentia mal. E eu não, eu saía no final de semana, segunda-feira eu já fazia um grupo. E aí, qual a próxima? Olha só, né? E pra mim tava tudo certo. Até que nessa vez eu fui pra Blumenau com as minhas amigas e eu ficava com um rapaz de Blumenau. Ficava, não sei se, É o termo, acho que esse ainda tá... ainda é atual, que é um relacionamento... Pra mim é, Gabi, mas eu também não sei. Que é um relacionamento que não existe, né? E eu tinha esse relacionamento aí. Mas o termo eu acho que é atual, acho. E eu tinha esse relacionamento, essa amizade colorida com um rapaz muito querido, muito gente boa. A gente Amizade colorida. A gente se conhecia há muitos anos e aí eu fiquei no apartamento dele. Ele é católico, né? Até a gente chama ele de catequista, ele vai saber que é ele, né? Porque ele sempre foi muito católico. Ele também era uma das pessoas que me cobrava para que eu parasse de beber, enfim. E eu fiquei no apartamento dele e no dia seguinte a gente foi almoçar nos amigos dele, que eu também já conhecia, né? E chegamos lá, nossa, tava de ressaca, aquela confusão, né? Chegamos lá, esses amigos começaram a falar para ele, eles também eram católicos, que estavam indo em igrejas evangélicas, conhecendo. Mas eu, assim, eu tinha horror a crente, né? Eu falava, esses crentes... Pra vocês terem noção, eu moro em cima de uma igreja há 10 anos. E aí, quando começava, né, a igreja lá, eu ligava um funk a todo volume. Eu tinha horror a crente e tudo, né, referente. E a minha mãe, ela é convertida também há uns 13 anos. E quando eu ia pra casa dela, eu tinha que ir na igreja, às vezes fazia, assim, uma moral, né, mas eu detestava. Não gostava nem das pessoas, hoje são meus grandes amigos, que eu amo muito, mas era uma missão para eu estar lá com eles, né. E então, a minha mãe até ficava uma moça lá na casa dela, fazendo missões na igreja, e aí eu chegava no final de semana, essa moça tava lá e minha mãe dizia, tu não vai falar de festa pra ela. Eu respeitava, né, porque era minha mãe que pedia, mas a tua vontade era levar ela pra balada, nossa, né? a menina tinha uns 18 anos, eu ficava pensando o que ela quer ficar orando, ela se fechava no meu quarto, ficava lá orando, lendo a Bíblia, né, e eu ficava, nossa, o que tem na cabeça? Tu pensava? Sim, ficava assim, indignada, não convidava ela pra sair, mas dentro de mim eu tava pensando, né, tá perdendo de viver, né? Tá perdendo de viver. E aí, esse dia eu fiquei lá em Não Blumenau. percebia que você que tava perdendo, né? Sim, eu que tava morrendo aos poucos. E aí eu fiquei lá em Blumenau e daí esses amigos desse rapaz começaram a falar que estavam indo numa igreja evangélica e começaram a conversar com ele sobre isso e discutir a Bíblia, porque eles eram católicos, então começaram a fazer essa comparativa. E eu não entendia nada. E é tão ruim quando a gente tá ignorante num assunto, né? Por mais que eu não tivesse interesse, eu tava ali assim, parem de falar, né? E aí eles colocaram uma mensagem do Dave Leonardo. E eu nem conhecia, assim, né? Mas eu prestei atenção e me fez sentido, assim, o que ele estava falando, sabe? E aí eu fiquei pensando, nossa, que lindo, que era isso que eu precisava pra minha vida. Me deu, assim, sabe, aquela virada de chave naquele momento. Só que, nossa, né, tinha vindo de um show sertanejo, né, de ressaca. E aí depois minhas amigas foram me buscar lá e elas falaram, ei, como é que foi o almoço? Nossa, a gente bebeu horrores. Aonde, né? Nem aconteceu nada. E aí eu fui pra casa e a minha vida seguiu, sabe, só... escutei aquilo, né, e ficou assim. Mas a gente vê que quando Jesus quer pescar alguém, uma palavra vai fazer a diferença. Ele usa até uma mula, né? E aquele momento, assim, eu vi, cara, eu precisava mudar, sabe? Eu senti aquilo, mas, né, tudo bem. E eu sempre gostei muito de academia, sempre treino, faço atividade física, só que como eu bebia, não dormia direito, né, daí prejudicava a minha alimentação, eu nunca tinha bons resultados, né? E o meu personal acabou que deu um choque de horário, ele não pode mais me treinar. Eu acho que ele não quis mais me treinar, agora ele pode falar, né? E aí ele me indicou para outro personal, né? E o outro personal, que meu personal hoje em dia ainda, eu fui a primeira aluna dele. Então eu fiquei muito resistente, tipo, você é a primeira aluna, né? Aquela confusão toda, mas enfim, né, fui treinar com ele, né, não tinha outra opção por causa dos horários, né, e começamos a treinar. E esse meu personal começou a me cobrar a questão do álcool. Ele, Gabi, tu precisa parar de beber, porque tu vem treinar na segunda-feira e tu tá muito cansada e, né, enfim. E aí não rende, né, não desempenha. E eu comecei a ver que fazia sentido, aí eu pensei, não, então tá, eu vou parar de beber. Só que não é assim que funciona, né?
A gente pensa que tem o controle da nossa vida e a gente não tem. Porque ali eu comecei a perceber que eu não tinha mais o controle da minha vida. E aí, toda sexta-feira, o meu personal dizia, Gabi, não bebe esse final de semana, pelo menos esse, pra segunda-feira tu tá bem. E eu não mentia pra ele, eu realmente acreditava que eu ia conseguir não beber. E eu saía e eu falava pra ele, não, esse final de semana eu não vou beber, imagina. E eu saía da academia, eu já passava no posto e comprava 2 long neck. Eu não conseguia chegar até a minha casa sem ter tomado aquela cerveja na sexta-feira, sabe? Era como se fosse uma recompensa pela minha semana de trabalho. E aí daí ali eu já desandava, né? E aquilo começou a ver, e eu sentia no meu coração que eu estava sendo escrava. E hoje eu vejo essa palavra, sabe? O quanto essa palavra caminha presente nas pessoas que estão longe de Cristo. Eu estava escrava de hábitos que hoje em dia eu não consigo nem imaginar como eu vivia daquela forma, sabe? E eu estava escrava do que matou meu pai. E eu comecei a perceber, só que é muito difícil a gente admitir. Ainda mais eu que vinha disso, que a minha mãe sempre me cobrou, né? Que eu não podia beber. Enfim, eu sentia no meu coração, só que não tinha o que fazer, sabe? Eu pensava, esse final de semana, eu até saía com alguns amigos que não bebiam tanto. E quando veio, eu bebia bebendo. por eles, né? Que deles não bebiam. E, enfim, e começou isso tudo. E aí eu comecei a me focar muito na atividade física, na academia. E aí eu comecei a seguir influencers, né, ligados a essa vida de atividades. E um dia eu estava assistindo um podcast de um casal, que eles são bem conhecidos, e eu nem sei se eles são cristãos, mas eles estavam falando do relacionamento deles, como era bonito e tal. Eu fiquei, nossa, que lindo, então ainda existe casamentos que dão certo, que lindo, né? E aí eu saí e comentei com alguns amigos meus. Eu vou assistir um podcast, que lindo aqui. E os meus amigos falaram, Gabi, é coisa da internet, isso não existe, cai na real, as pessoas se traem. E falei para uns 4 amigos, todo mundo teve essa mesma convicção, assim. E eu fiquei pensando, nossa, quase que eu fui enganada por um negócio que eu vi na internet. E daí, naquela mesma semana, eu fui fazer minha unha e tinha uma senhora que é casada há muitos anos, assim, uma família bem conhecida e bem vista, né? E ela me disse assim, ela tem filhos adultos, né? Ela me disse, Gabi, tu já casou? Eu disse, não, tô solteira. Ela disse, bem que tu faz, porque homem só incomoda. Homem não serve pra nada. E aí, quando aquela mulher que, ao meu ver, parecia que tinha um casamento bem estruturado, me falou isso, eu falei, não, realmente, quase que eu fui enganada pela internet, né? Né? Sim, e aí eu, continuei, né? A minha vida daquele jeito, né? Vendo que tinha alguma coisa errada, mas era tudo muito bom, meu apartamento sempre cheio, o pessoal da região ficava todo mundo no meu apartamento, chegou até a ter 18 pessoas lá, assim, todo mundo pra gente fazer festa, né? E são amigos queridos que todo mundo me pergunta se agora eu não gosto mais dessas pessoas, eu amo e amo mais ainda, porque agora eu amo sem interesse nenhum, não é interesse de sair, de fazer nada, é interesse de ver eles na eternidade comigo, sabe? Então, continua o mesmo sentimento ainda maior. Mas era esse ritmo de vida que eu tinha, né? Até que um dia, eu assim, vendo que tinha alguma coisa errada, o meu personal falou que a esposa dele, a namorada dele, né, iria acompanhar o nosso treino. E que ela é personal também, né? Que também é uma amiga querida hoje em dia. E eu pensei, nossa, essa guria vai vir olhar só porque deve ter ciúme, né? Já imaginei 1000 coisas, né? A mente da gente é muito criativa. Né? Sim, imaginei 1000 coisas e julgamento, né? Sim. Julgamento da vida dos outros. Eu não acreditava em relacionamento, então, pra mim era mais um relacionamento fracassado, né? E aí ela foi lá me acompanhar no treino e ela é um amor, uma querida, o relacionamento deles é lindo, eles vão se casar agora. E, assim, amei estar com eles junto, né? E logo eles começaram a prosperar muito, né? Depois eles já têm a academia deles, assim. E como eu fui a primeira aluna, eu acompanhei tudo, assim. Eles me mostravam que eles estavam comprando. Assim, eu sonhei com eles aquele sonho, sabe? E aí um dia eu mandei mensagem pro meu personal e pedi para ele me atender na quarta de noite. Eu falei, tu pode me atender e tal. Ele falou, quarta de noite eu não trabalho. Aí eu fiquei em casa assim, cara, o que é mais importante que tu trabalhar, ganhar dinheiro, né, recém-formado? Fiquei julgando, né, julgando. Porque quando a gente tá longe de Cristo,
só a gente se basta, né? Uhum. Então, nossa, tinha que me atender, né? Imagina. E aí, no outro dia eu cheguei... Eu centro, né? Eu sou o centro do mundo. Sim, imagina, eu tô pagando por esse serviço, né? É bem assim. Aí, no outro dia eu cheguei pra ele e perguntei, por que tu não trabalha na quarta de noite? E ele disse... Só faltou falar, tu já tá rico? Não, e assim, eu fui pra academia pensando, eu quero chegar e eu quero perguntar o que é mais importante que tu trabalhar e ganhar dinheiro. Uhum. Já fui assim com essa, sabe, com essa ideia feita, né? E aí eu cheguei lá e falei pra ele, por que tu não trabalha quarta de noite? E ele falou, porque quarta de noite eu leio a Bíblia e eu não abro mão disso por nada. E aí quando ele falou isso, assim, eu vendo o relacionamento deles saudável, eles prosperando, eu disse... agora eu descobri o segredo, sabe? E aí eu comecei, eu preciso buscar alguma coisa, sabe? Mas sozinha, né? Eu não tinha ninguém, assim, do meu meio que fosse... E se eu falasse pra alguém, né? Eu ia estar surtada, né? Mas com certeza, né? Muita gente, minha mãe, né? As amigas dela, todo mundo sempre orou por mim, né? Com certeza. E isso é a importância da oração real, né? Da intercessão, né? E aí eu voltei, né? E nesse período eu comecei a fazer um tratamento dentário, um clareamento, e que era aquele com laser, que a gente fica 1 hora, assim, acho que eu fazia de 15 em 15 dias. E a minha dentista, ela é evangélica. E a gente já era amiga sempre, e ela é linda, né? E eu sempre pensava, eu gosto tanto dela, o único defeito é que ela é crente. Eu vejo o cuidado do Senhor, né? E ele foi me colocando nos lugares ali, né? E eu sempre falava pra ela, amiga, vamos sair, eu tenho um camarote não sei aonde. Sempre falava, ela, não vou. E a gente sempre se deu muito bem, eu e ela, só que ela tinha, ao meu ver, esse defeito de ser crente, né? E eu até pensava, uma guria tão bonita ser crente, que perca de tempo, que perca de vida, né? E aí eu fui lá fazer o clareamento e ela tinha uma TV, assim, em cima da cadeira. Ela tem, né? E ela deixava os louvor tocando. Mas eu chegava e já dizia, amiga, coloca um pagodinho aí, coloca um sertanejo. Ela já sabia que eu chegava, que tinha que mudar, né? E aí um dia, assim, eu cheguei e ela não tinha mudado a música, né? E eu pensei, vou ter que aguentar, né? Fazer o quê? E fiquei com vergonha de pedir, que toda vez eu pedia, e ela ficou lá tocando os louvores, né? E eu dormi, né? Que ficava 1 hora ali com o laser. E aí eu fui pra casa e eu fui, assim, cantando uma música, sabe? Que eu não conhecia, né? E aí eu cheguei em casa e pesquisei no Google e botei aquela música e fui lavar uma louça, assim. E aí, assim, a minha casa se encheu de Deus. A música é Cuido dos Detalhes, da Isadora Pompeu. E a minha casa se encheu de Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? O meu corpo começou a tremer. E eu escutava aquele louvor e eu chorava. Eu me ajoelhei na frente da pia, assim. Hoje eu tenho entendimento que eu já fui batizada ali no Espírito Santo, mas ali eu nem sabia o que era Espírito Santo, né? Sim. E eu comecei a chorar. E era um choro tão bom. Eu não queria mais parar aquele choro, sabe? E aí começou a entrar louvor, atrás de louvor, e eu continuei chorando ali, assim, no chão. E aí depois, assim, de um tempo passou, e eu fui pegar, né, o meu Instagram, fui olhar, assim, e eu seguia uma moça que também, né, que depois que eu me converti, eu fui pedindo perdão pra todo mundo e ficando amiga de todo mundo, né. Eu seguia uma moça que ela tinha se relacionado com um rapaz que eu também me relacionei, e eu segui ela pra cuidar da vida dela, tipo, há uns 5 anos atrás, né. E aí ela tinha postado ali alguns stories, e daí eu fui olhar e ela tava contando a conversão dela. Que até aconteceu aqui em Balneário Camboriú, na época ela morava aqui, e ela começou a contar que ela escutou uma música, ela chorava, era assim, igual a minha. Eu falei, meu Deus, aconteceu a mesma coisa comigo, porque eu nem sabia o que era uma conversão. Eu nunca tinha ouvido, assim, sabe? Eu já deveria ter ouvido, mas eu não acreditava, né? E eu comecei a olhar, e ela tinha contado, assim, detalhadamente tudo que tinha passado, sabe? E eu olhei tudo, assim, e depois que eu olhei chorando, assim, na presença do Espírito. Depois que eu olhei tudo, eu larguei meu celular e falei, agora qualquer piriguete vira crente. Olha só como a gente é orgulhosa, eu tava vivendo aquilo, eu tava sentindo no espírito, e eu ainda fiz um julgamento da vida dela, sabe? Eu larguei meu celular e foi o que eu pensei, sabe? Eu lembrei que quando a gente vai pra palavra, né? A gente vê que as pessoas viam todos aqueles milagres, né? Que Jesus fazia. E nem assim se convertiam, né? Nem vendo os milagres. Sim. Então, a gente é esse coração, assim, orgulhoso, né?
Não, e eu assim, vendo, eu tava chorando na frente do celular, e quando eu larguei o celular, eu pensei isso. Por isso que eu sei que hoje em dia muitas pessoas me julgam, me apontam, e eu oro pela vida delas, porque eu sei que elas terão esse encontro como eu tive, porque eu fiz isso também, porque sabe? tu já teve nesse lugar. Uhum. E aí eu pensei, né, agora qualquer uma tá falando aí de Jesus, e eu nem acreditava em Jesus, né? Às vezes eu vejo na internet as pessoas falando, não acredito na Bíblia, que é um conto de histórias, mas eu também pensava isso, sabe? E hoje eu não saio sem minha Bíblia aqui do lado, né? E eu não acreditava em Jesus, eu achava que Jesus era um homem muito bom, que passou na Terra, mas os milagres, filho de Deus, não, sabe? Eu pensava que foi uma pessoa do bem, assim, sabe? E então eu nem conseguia usar a palavra, assim, o nome Jesus, né? Só Deus, assim, né? Contemplando. E aí eu vi, daí eu pensei isso dessa moça e passou, assim. Só que eu já tinha recebido o Espírito Santo naquele momento. E aí, a partir daí, eu não consegui mais levar a minha vida da mesma forma, sabe? E aí, em julho foi meu aniversário, a gente fez uma festa, eu e um amigo juntos, convidamos todo mundo, assim, tava a galera, assim, que a gente saía, foi muito especial, muito legal, só que eu não gostei, não era lá que eu queria estar. E eu perguntava de um por um, vocês estão curtindo, tá sendo bom pra vocês? E todo mundo, tá muito legal, não sei o quê. E eu... Porque não era mais aquela Gabriela, né? E eu, assim, eu pensava, gente, o que tá acontecendo? Comprei uma roupa, assim, toda justa, né? Um decotão, assim, né? E eu, não, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Mas eu não sabia o que era, né? E aí eu continuei, né? Vivendo daquele jeito, né? Não... Que era o que tu sabia viver, A única forma que eu sabia viver, eu não sabia viver de outra forma. Não conseguia imaginar alguém que falava, eu não gosto de sair, não gosto de fazer festa. Nossa, achava que tinha depressão. E não me fazia sentido, né? E aí eu continuei vivendo daquela forma, até que eu... fui pra casa, eu tava assim me sentindo mal e eu fui pra casa da minha mãe, né, um final de semana. E eu cheguei lá e foi muito bom, assim. Eu gostei de estar lá com a minha família, né. E voltei pra Santa Catarina e no final de semana seguinte eu resolvi ir de novo lá visitar minha mãe. Só que a minha mãe, ela não tinha noção também que a minha vida estava sendo transformada. A minha mãe disse, filha, tu já veio final de semana passado, vai vir de novo, né? Porque a gente fica um período maior sem se ver. E aí aquilo me doeu muito na alma, muito. E aí quando a gente tá assim pra se entregar pra Jesus, o inimigo se levanta muito, né? E aí toda palavra que a gente recebe é vezes 1000, assim, né? E aí eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou mudar a minha vida e eu vou sumir. Eu tenho uma amiga que mora fora do país e um amigo que mora no Mato Grosso. Eu vou abandonar meu emprego. Eu vou abandonar essa cidade, esse estado, esses amigos. Já não gostava mais de sair com ninguém, né? E eu vou mudar tudo. Eu não quero mais isso pra minha vida. E não vou mais falar com a minha família. Eu vou ser aquelas pessoas, assim, procura-se, sabe? Desaparecida. Eu até liguei pro meu amigo em videochamada, né? Pra ele ver, pra eu ir lá pro Mato Grosso com ele e tal. Porque eu não queria mais essa vida. E aí eu tava decidida, assim, ó. Tava vendo pra onde que eu ia, organizando a minha vida, autossuficiente, egoísta, mulher bem resolvida, empoderada, não dependo de ninguém, não dependo da minha família, arrumo um emprego onde eu quero, tava assim nesse pensamento, sabe? E aí falei com meu amigo e comecei, agora eu vou mudar de vida. Comecei já a me afastar dos meus amigos, né? Não queria mais sair mesmo, né? E daí não respondia mais minha mãe, não falava mais com ninguém da minha família, nem com as minhas tias, nem com a minha mãe, e tava assim dando jeito dessa fuga, né? E aí... Sua mãe deve ter pensado assim, gente, o que aconteceu com essa guria, né? Ela queria vir aqui sempre, agora ela subiu? Sim, e eu falava, mãe, não quero mais saber, falei, né, tu me ofendeu, daí a gente discutiu, assim, né, e não quero mais saber de ti, e não respondia mais, né, nem bom dia, nem boa tarde. Sim, tava assim, rebelde, né. Assim a gente é com Deus, né? Eu tava assim, e eu não buscava em Deus nada, né, porque eu não acreditava, né, não tinha, assim, essa confiança. E aí eu tava desse jeito, até que a minha avó tem 96 anos, né,
Uau! E ela é bem saudável, assim, fisicamente, Mãe né? da tua mãe. É, mãe da minha mãe. E eu tenho muito medo que ela faleça, né? Porque é uma idade que tá contada, assim, né? E aí o meu medo era que eu fugisse, sumisse, e a minha avó viesse a falecer e eu não ficasse sabendo, né? Porque aí eu... Mas é engraçado, né, tu falar isso, porque tu falou, né, que a idade dela tá contada. A de todos nós está. Só que a dela, como já é avançada, a gente vê isso. Na gente, a gente não vê, né? Isso é. Uhum. Eu me preocupava com ela, mas... Mas todos os nossos dias estão contados, né? A gente não sabe quem vai com o Senhor primeiro, né? Exatamente. Mas eu tinha essa preocupação com ela, né? Que, vai Sim. saber se eu tô em outro país, se eu tô em outro estado, né? E ela não vai falecer, eu não vou ficar sabendo. Era a única coisa que te segurava. Que me segurava. E aí? E eu precisava ter coragem de sair, né? Já tinha até falado para uma amiga mais próxima que eu ia fazer isso. A minha amiga, conversa com a tua mãe antes de tomar uma decisão. Eu, que mãe? Não quero saber, né? E aí eu peguei e... começou a me dar esse desespero, porque eu tava assim decidida, eu só precisava ir, e eu comecei a dizer: Deus, muda a minha vida. Eu não quero mais ser vista, não quero mais ser lembrada, eu quero começar tudo de novo. Agora, Deus, muda a minha vida. E eu gritava no meu quarto, assim. Eu fiquei 3 dias. Deitava na minha cama e dizia: Deus, agora é contigo, muda a minha vida, muda a minha vida. E chorava, assim, eu rasgava meu coração. Por isso que as pessoas pedem como tu conheceu Jesus. Eu falo, porque eu rasguei meu coração. Porque eu só tinha essa alternativa, né? Só que como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele mudou a minha vida do jeito dele. Não do jeito que eu queria que fosse mudado, né? E aí eu gritava assim, muda a minha vida, muda a minha vida. E nada aconteceu, né? E eu tava daquele jeito, assim... E aí, até que um dia, e tudo, né, normal, assim, sabe? E eu fiz isso umas 3 noites antes de dormir, sabe? A minha mãe me mandando boa noite, eu vi a mensagem, Deus, muda a minha vida, sabe? Que eu não queria responder ela, não respondia, né? E até que um sábado, um amigo meu me mandou mensagem. Amiga, tô indo aí, vou pedir uma pizza, tu pede um refri que eu não quero beber hoje. E eu falei, como assim não vai beber num sábado? Não, eu vou pegar um fardinho de cerveja pra eu beber e daí tu toma teu refri, né? Ele, tu que sabe. E aí a gente pediu uma pizza e eu servi aquela cerveja, né? Que Deus livre se eu não bebesse um final de semana. Por isso que eu digo, eu nunca falei que eu não queria mais beber, sabe? Deus faz o que tem que fazer na vida da gente, sabe? Não veio nada da minha vontade. E aí eu servi aquela latinha no copo e eu não consegui beber. Não desceu. E aí o meu amigo falou, tu não ia beber? Tu não é que bebe? Assim, ainda debochando. Aí eu disse, não combinou com a pizza. Mas eu fiquei assim, gente, como assim, né? E aí eu guardei até a latinha aberta na geladeira. Pensei, não, amanhã eu vou ter que dar jeito de tomar isso aí. Não é possível, né? E aí no outro dia eu levantei de manhã, já assim, certo, fui pra geladeira. Pensei, eu vou beber. Nem tinha escovado os dentes, já fui assim, vou beber, porque onde que se viu não beber, né? E aí eu achava super careta quem não bebia, agora eu acho super careta quem bebe. Daí eu fui lá e abri a latinha e não desceu. Eu fazia ânsia assim em cima do copo. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. Só que eu tava bem em não beber, sabe? Eu disse, não, então eu vou aproveitar e não vou mais beber. Isso foi dia 24 de setembro de 2022. Eu sempre marco a data que foi o último dia, assim, que eu botei uma bebida alcoólica. Aniversário. Nossa. 24 de setembro. Que legal. E foi o último dia que eu botei uma bebida alcoólica na boca. O último dia do resto da minha vida, né? Eu costumo dizer isso. Uau. E aí eu não desceu, assim, eu fiquei, nossa, mas ficou tudo bem, assim. E aí continuei, né, vivendo a minha vida, assim, do jeito que tava, e pedindo pra Deus mudar, gritando, assim, né, pra eu mudar de país, mas Deus muda a minha vida, eu não quero mais ser lembrada. Eu dizia isso, eu não quero que ninguém mais lembre como é que eu fui, como que eu vivi. As minhas amigas salvavam meu nome como Gabi Louca no celular. Só dizia, pra ter uma ideia. Eu dizia, eu não quero mais que as pessoas lembrem de mim assim, mas eu não sabia o que eu estava pedindo, né? O poder da minha palavra, né?
E aí foi assim, até que um dia, esporadicamente, eu fumava um cigarro, quando alguém tava fumando, aquele, ai, me dá aí um cigarro. E aí, até que um dia um amigo meu foi lá em casa com outro rapaz, e o outro rapaz fumava, eu disse, me dá um cigarro aí. Aí, comecei a fumar, começou a me dar uma dor de cabeça, eu tive que deitar no sofá de olho fechado, eu disse, eu tô mal, e não consegui mais fumar. Nunca mais pro resto da minha vida também. Uau. E aí eu pensei, tá, tudo bem, sabe? Tava tudo assim. Aí eu continuei, né, fazendo festa, né? Daí a minha amiga, a gente já tinha, eu já não tava mais querendo sair, mas nós já tínhamos comprado o ingresso para uma festa e eu acabei, vamos, né? E isso antes de eu ter parado de beber, na verdade. E aí, quando ela foi me buscar, eu já não consegui mais me vestir com aquelas roupas peladas que eu usava. Ela chegou na minha casa e falou assim, amiga, tu não vai se arrumar? Eu tava de camisa, calça jeans, né? Eu disse, não, mas eu tô arrumada. Dela, tá, mas a gente vai pra um show de hip hop, era, né? Tu vai assim? Daí eu disse, amiga, eu acho mais confortável, eu vou ir assim. Eu já mudei meu guarda-roupa assim, de um dia pro outro, não consegui mais. E aí a gente foi aquele dia, eu já disse pra ela, nem vamos beber, a gente não bebeu, e no outro dia eu cheguei em casa e eu deitei no sofá, eu fiquei mal, como se eu tivesse bebido muito, eu não tomei nem água pra dizer que alguém colocou alguma coisa, sabe? Até a minha vizinha foi lá ver, ela disse, tu tá bebendo demais, eu disse, eu não bebi, eu tava assim muito mal, eu disse, até ela falou, eu acho que foi o ambiente que te contaminou desse jeito, sabe? E aí eu já vi que eu não podia mais sair e comecei, assim, a perceber que tava acontecendo... Tava acontecendo alguma coisa. Alguma coisa, assim. Que as pessoas me perguntam quem que te convenceu a não beber, quem que te convenceu, a igreja te proibiu de beber, a igreja... Eu falo, não, gente, foi, assim, o Espírito Santo. E aí, nesse período, eu tava tendo uma amizade colorida, né, com um rapaz, que a gente, nem eu, nem ele, tínhamos a intenção de ter um relacionamento, né, porque naquele enredo de vida que nós vivíamos, que eu vivia, não fazia sentido, né, e graças a Deus, todo mundo fala, nossa, tu teve muito livramento, eu costumo dizer, eu que fui o livramento, né, porque eu me relacionei com 2 rapazes que não bebiam, e eu não quis continuar com eles porque eles não bebiam. Olha só a cabeça, o livramento que eles tiveram. Que eles tiveram. E daí, naquela ocasião, eu tava conhecendo um rapaz e ele tava na minha casa, né, num dia, e no outro dia eu acordei, assim, e eu senti assim, Deus não quer isso pra mim. Não é isso. E eu acordei e tava tudo bem, sabe? Eu liguei pra minha amiga e falei, amiga, vem aqui pra casa, eu não quero ficar sozinha com ele, por favor, vem aqui. Desesperada, assim, na rua. E ela falou, mas me conta o que aconteceu, ele te fez alguma coisa, tu quer que vá alguém? Eu só não posso ficar mais sozinha, por favor. Daí ela disse, eu tô trabalhando, eu vou ligar pra alguém ir contigo. Daí eu liguei pra um amigo nosso, eu falei, vem aqui pra casa, por favor. Ele disse, mas aconteceu alguma coisa, eu tô preocupado. Eu, não. Só que eu acho que Deus não quer isso pra minha vida. Daí ele, como assim Deus não quer? Tu tava bem apaixonada. E eu falei, não, vem pra cá, eu não vou ficar sozinha. Aí o meu amigo foi lá pra casa, né, daí o rapaz foi embora, né, não entendeu nada, espero que ele assista e entenda o que aconteceu. E aí depois eu falei para os meus amigos, gente, eu acho que não é de Deus isso, de ficar se relacionando com várias pessoas. Eu não tô mais me sentindo bem, eu não quero mais isso pra minha vida e eu não vou mais me relacionar dessa forma. Daí os meus amigos, Gabi, agora tu surtou de vez. Quem tá nesse corpo? Eles falaram. Quem que tá nesse corpo? Sim, Gabi, tu ficou louca, não sei o que. Daí eu falei, não, eu não vou mais fazer isso da minha vida, eu tô decidida. Aí eu já não me relacionava com ninguém, não bebia, não fumava, mas ainda estava cheia de orgulho, de mágoas da minha família, de ódio, me achando a melhor pessoa do mundo, autossuficiente. Ainda estava com mais um orgulho, que hoje eu tenho entendimento que é orgulho espiritual, porque agora nem bebo, né? Que tem mais isso, né? E tava ali me achando, assim, né? Até que um dia eu lá, pedindo essa mudança de vida, e decidida, né, a tomar jeito e mudar de lugar, só pensando na minha avó, e a minha mãe me mandou uma mensagem. Ela disse, filha, eu sei que tu não vai me responder, mas a avó caiu e nós não sabemos o estado que ela tá. Então, só tô te avisando isso.
Quando a minha mãe mandou aquilo, eu li ali na barra de notificação, né? Eu nem abri a mensagem. Eu senti, assim, um sopro no meu coração, que hoje eu entendo que é quando o Espírito Santo fala, as pessoas perguntam, é uma voz audível, um pensamento? Não, é uma voz que vem do coração. Eu senti aquele sopro, assim, e aquela voz falando, eu tive que fazer isso. E quando eu escutei, eu entendi que era Deus falando comigo. Aí eu caí de joelho na minha sala e eu comecei a gritar, Deus, por favor, deixa minha avó viva, não leva minha avó, eu vou mudar de vida, eu vou fazer o que for da tua vontade, eu entrego a minha vida a ti. E eu comecei a chorar e gritar, vó, por favor, reage, né? Eu nem sabia o que tinha acontecido, mas eu entendi que Deus teve que mexer na única coisa que me segurava ainda, sabe? E aí eu peguei meu celular e já pedi perdão pra minha mãe. Eu disse, mãe, me dá notícia, por favor, eu vou mudar. E ela nem sabia nada, assim. E comecei a pedir. E aí a minha mãe chegou na casa da minha tia, né, que ela tava lá, e a minha mãe respondeu, não aconteceu nada. Ela só tropeçou. E aí, quando eu tava de joelho, chorando, gritando, assim, na sala. Aí, quando a minha mãe falou isso, assim, eu olhei, assim, pra cima, eu falei, obrigado, Deus. Agora a minha vida é tua e se cumpra o que tiver que ser. E aí eu já tinha entendido, assim, que Deus estava me chamando e eu não estava entendendo. Naquele momento se entregou para ele. É, eu me entreguei, assim. E ele teve que fazer isso, assim, pra eu entender. Porque eu tava muito cheia de orgulho, sabe? Ele já tinha me dado dicas com amor, já tinha me levado em lugares, me trazido pessoas pra perto de mim. Você tava resistente. Me afastado de pessoas e eu tava ali, dona de mim, cheia de orgulho, achando as outras pessoas erradas. E aí ele foi lá e mexeu na única raiz ainda que me segurava. E aí eu disse, não, agora eu vou entregar a minha vida. Eu me rendo. Eu me rendo. E aí eu comecei, né, a buscar essa mudança, pesquisar no Google, não sabia, não tinha coragem de contar pra ninguém, porque daí começa outra etapa da minha vida, porque eu não tinha ninguém cristão perto de mim. E aí eu comecei a pesquisar no Google, ver o que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer. Não saía mais, não bebia, não falava pra ninguém o que estava acontecendo, minhas amigas achando que eu tava com uma depressão profunda, e a minha casa só tocando louvor, e eu orando a Jesus o tempo todo, conhecendo Jesus, já falava assim, já tinha intimidade com Deus, e pesquisava podcast. Eu sempre fui muito fã da Karina Bach, porque ela participou de muitos realities, e eu amava reality show, né? Aí quando eu comecei a ver que ela tinha ficado fanática, que era isso que a mídia falava, eu parei de seguir ela, né? Aí o Espírito Santo me levou até a página dela, daí eu vi que ela tinha um podcast que eu até nem sabia, e aí eu comecei a acompanhar várias entrevistas que ela fazia, entender o que estava acontecendo na minha vida. Falei com aquela moça que morava aqui em Balneário, que eu tinha visto a conversão dela, pedi perdão, ela também me explicou o que tinha acontecido. Eu falei pra ela, até ela tá orando pra mim legal. Agora. Falei pra ela. E a tua mãe, tu contou pra ela? No início eu não contei. Não contei pra ninguém, assim, pra ninguém que me conhecia, não. Eu ficava só em casa orando, profetizando, gritando. Só que eu não tinha coragem de ir pra igreja, né? Porque daí se eu fosse, as pessoas iriam saber. E como eu era muito da balada, eu tinha muito medo do que iam pensar. E aí eu tenho uma melhor amiga que a gente é amiga desde o primeiro dia da faculdade, pra eternidade, né? E a gente passou tudo juntas, né? A gente tá sempre juntas. Ela mora no Rio Grande do Sul, mas todo final de semana a gente se fala em 1000 áudios por dia. Que legal. E aí até que um dia ela me mandou assim... E eu já tava convertida em casa, né? Vivendo... buscando o extraordinário de Jesus, assim, mas sozinha em casa, né? E ela me mandou, amiga, o que tá acontecendo que tu não me conta mais com quem tu ficou, as bebedeiras, o que tá acontecendo? Falei, cara, eu vou te contar, só que tu não pode contar pra ninguém, vai ser um segredo. Aconteceu uma coisa muito louca, daí ela, tá grávida, porque pra nós, né, era o único problema, né? Eu falei, não, muito pior. Daí ela disse, pior do que tá grávida, eu não sei, então. Daí eu falei, tô virando crente. Daí ela disse, tá, então vou te mandar uma foto. Daí eu falei, tá grávida? Que era a única preocupação que a gente tinha, né? Daí ela me mandou uma foto, ela já tava de vestidão, porque ela tinha se convertido na Assembleia. E uma não sabia da outra. E aí a gente se converteu juntas, assim, a gente caminha juntas, né? Que lindo. E uma não tinha contado pra outra. E aí, quando ela me mandou, assim, ela disse, agora tu vai ter que achar uma igreja. Tu vai ter que ir pra uma igreja, não tem o que fazer. Daí eu falei, amiga, eu não tenho coragem, porque imagina o que a galera vai falar de mim, né? Daí ela disse, amiga, vai, só vai.
Aí eu disse, tá, então eu vou ir em Rio do Sul, porque eu moro em Pouso, né? Eu vou em Rio do Sul, que aí ninguém me conhece, daí eu posso ir lá bem tranquila, né? Aí convidei um amigo meu, né, pra me acompanhar. E aí a gente foi, né? Aí eu sabia que a missa, né, da católica é no sábado às 8 horas. Aí eu imaginei que a evangélica também é assim, né? Aí a gente chegou lá no sábado às 8 horas e tinha um culto jovem. Olha só como Deus fez o meu caminho todo certo, porque não tem culto no sábado. Uhum. E nesse dia teve o culto jovem. Então, eu cheguei lá sem saber nada, assim, né? E a nossa igreja tem uma entrada ali com jogos, assim. E aí eu entrei, assim, eu pensei, nossa, será que vai vir um pastor aqui no meio das mesas de tênis de mesa, né? Fiquei assim, o que vai acontecer? Aí tinha duas meninas novinhas, assim, de uns 15, 16 anos. Eu falei, gurias, como que funciona aqui a igreja? Delas, teu primeiro dia? Eu disse, sim. Delas, vai abrir uma porta, daí a gente entra ali e tal. Eu disse, então eu vou ficar aqui com vocês, né? Daí elas, não, tudo certo, né? Daí fui com as duas mocinhas lá, né? Daí tudo que elas faziam, eu fazia, né? Mas eu tava assim no espírito, eu tinha vontade de pegar o microfone e pregar junto, sabe? Eu tava vivendo assim intensamente tudo aquilo. E aí eu queria só chorar, mas as meninas não estavam chorando, eu não chorava, né? Tudo que era pra fazer, eu olhava elas, né? Mas eu tava assim muito feliz, assim, muito no espírito. E o pregador que levou a palavra, ele levou a palavra sobre posicionamento. E eu tava lá, assim, eu pensei, cara, esse rapaz, será que me conhece? Que ele falava assim... Vocês... Tá falando pra mim? Sim, ele dizia, vocês se posicionaram em tudo na vida. Tudo vocês se posicionaram. Agora, pra Jesus, vocês não se posicionam. E eu lá, assim, escondida, querendo que ninguém me visse. E eu assim, nossa... O que eu vou fazer? E ele só falava isso, sabe? E eu pensava, agora ele vai mudar de assunto, né? Ele dizia, Jesus, vocês têm vergonha de levantar o nome do Senhor. E eu, não posso ter vergonha. Eu tenho que me posicionar. Aí eu peguei meu celular, fiz um vídeo e postei. É isso aí, tô na igreja e é isso aí. E daí foi dia 9 de outubro. E aí, a partir daí... De 2022. De 2022, E aí, a partir daí, eu comecei, assim, só viver nos caminhos. E tô aí Estudar a palavra. Estudar a palavra, buscar. E aí, eu fui em Rio do Sul no sábado, né? E daí, no domingo, de manhã, eu já levantei cedo e fui procurar uma igreja em Pouso Redondo. E aí, eu achei a igreja que eu fui em Rio do Sul, lá em Pouso, que eu nem sabia que tinha, né? Olha. E daí, de noite, eu fui na igreja de novo, no domingo. E aí, eu cheguei lá, daí também foi lindo, assim. E daí, no final, uma moça me chamou e falou, teu primeiro dia? Eu disse, sim. Daí, ela falou, posso pegar teu número? Eu disse, pode. Aí meu DDD é 55, porque eu sou gaúcha. Daí ela disse, eu também sou gaúcha. Daí eu pensei, coitada, tá que nem eu, perdida aqui, né? Aí no outro dia ela me mandou mensagem e falou, tem uma célula na minha casa, tu quer vir, não sei o quê. Daí eu pensei, ela não deve ter amigas e tá querendo ser minha amiga, né? Porque ela tem a minha idade, assim, né? Aí na quinta-feira eu fui na casa dela, né? Um monte de mulheres. Não, daí eu cheguei lá, ela tava numa sala, assim, com umas crianças, né? Daí eu falei, e essas crianças dela? São meus. Daí eu assim, como assim? Daí ela tem minha idade, né? Daí ela disse, eu fico aqui com as crianças e meu esposo fica na sala com o pessoal da célula, né? E eu pensei, como assim esposo? As pessoas têm família, têm filhos nessa juventude, né? Aí eu fui lá, daí eu comecei a caminhar com eles. Aí eu comecei a entender o que realmente é uma família, qual o propósito de Deus com a família, né? Aí eu que não gostava de criança, hoje em dia eu amo criança, sou apaixonada. Essas crianças da minha amiga, ela se tornou minha melhor amiga, inclusive, né? Os filhos dela são meus afilhados emprestados, assim. Que lindo. Então, o que Jesus fez na minha vida foi assim, eu pedi para mudar de vida e ele mudou do jeito dele, do jeito que tinha que ser. Porque já pensou, se fosse do meu jeito, eu nem estaria viva. Sem dúvida. Eu nem estaria viva, com certeza. Então, eu sou muito grata, assim, a tudo que eu aprendo todos os dias. A conversão é diária, todo dia tem coisa para melhorar. As pessoas falam assim, agora tu virou santa. Não virei, porque infelizmente nós somos pecadores e a gente está sempre errando, mas gostaria muito de conseguir me converter mais e mais. Mas é o processo de santificação, né? Né, Gabi? É isso que eu noto, assim, porque o que é santo? É separado.
né? E a vida do cristão é sobre uma construção, né? A gente tinha que... Eu tenho uma amiga que ela fala isso, né? Que a gente tinha que andar com a placa, assim, em construção. Mas o tempo todo a gente tem isso, né? Porque a gente caminha para isso, para a nossa meta, né? Nosso centro, nosso tudo é Cristo, né? Então, cristão é isso, pequenos cristos, né? Semelhante a Cristo. É esse processo de construção, de ser a imagem e a semelhança do varão perfeito, né? Ter a estatura do varão perfeito. Esse é um processo de santificação. E aí eu também, como eu falei no início, a minha vida antes eu me considerava uma pessoa muito feliz, mas eu abri mão de tudo, porque com Cristo a gente é realmente feliz. É muito diferente. Então, eu não posso dizer que antes eu vivia uma vida infeliz, mas veja só que eu abri mão de tudo isso porque hoje eu encontro essa paz. A plenitude. Antes, assim, eu chegava do trabalho, postava ali uma foto de uma cerveja em paz. Postava. Não, isso não é paz. Isso é autossuficiência. Isso tem outro nome. Paz é tu estar no meio da guerra, sendo julgado, eu escutei amigos... Passando por desafios. Eu escutei amigos que eu dizia que eu amava muito, muito, falando lá na cidade, agora ela quer se pagar de santa, pessoas assim que dormiram na minha casa, sabe? E apesar disso, eu chegava em casa e dobrava o joelho e pedia, Jesus abençoa a vida dessa pessoa, porque eles não têm essa paz que só o Senhor nos traz. Então, eu só gostaria de ter conhecido Jesus antes, não aos 33 anos. Mas se eu pudesse, a única coisa na minha vida era já ter nascido assim com Cristo e vivido todo o extraordinário que eu sei que eu ainda vou viver. Eu tenho fé, eu creio, mas assim, a caminhada com Cristo é uma delícia, é desafiador. Ele nunca falou que ia ser fácil. As pessoas, agora que eu fui para Cristo, não vou ter mais problemas, né? Agora os desafios aumentaram muito mais. A minha terapeuta, ela diz assim, agora tu tem que enfrentar de cara limpa. Não é com álcool, não é com soberba, com orgulho. Agora é eu e Deus para resolver. Mas é que assim, né, Gabi? Cristo é o nosso anestésico, né? É você, é o que eu falo, você falou bem, né? Às vezes a gente pensa que a paz é a ausência de guerra. Né? Mas não, você estar na guerra e sentir essa paz, isso não tem preço. Ele é a paz e a alegria que excede todo o entendimento. Né? É essa liberdade de você não ser mais escravo das circunstâncias. Então, porque senão a gente é totalmente vulnerável. Sem Cristo, a gente é totalmente vulnerável às circunstâncias. Se as coisas forem do jeito que eu quero bem, ou do jeito que eu imagino que seria, eu vou ser feliz. Se eu comprar o carro que eu quero, eu vou ser feliz. Se eu for na balada que eu quero, eu vou ser feliz. Né? Se eu morar naquela casa que eu quero, eu vou ser feliz. Senão, eu não vou ser feliz. Mas com Cristo a gente é feliz apesar de, não é por causa de. Então eu digo assim, né? O quão precioso é isso? Pode acontecer o que for. Podem te tirarem o que for. Ele é suficiente e nele a gente encontra a paz e a alegria que excede todo o entendimento. É algo para ser experimentado. Sim. Né? É uma delícia, assim, eu amo falar de Jesus, por onde eu vou, assim, eu tô falando, e esses tempos até me perguntaram, mas tu não acha que é demais? Mas não é, se a pessoa não quer receber, eu tô fazendo isso porque pra mim faz bem. Então, Jesus hoje é o que me sustenta, é o que me mantém, e eu abro mão, se eu precisar abrir mão de mais coisas, eu com certeza vou abrir pra viver somente em Cristo. Amém. Amém. Que lindo, né, Gabi? É isso, que as pessoas possam se permitir, né? Experimentar, falar, mas o que essas duas doidas estão falando, né? Eu quero isso, né? De dizer assim, eu quero viver isso. Igual a tua oração sincera de falar, Senhor, muda a minha vida, porque foi sincero, porque Deus vê o coração da gente, não são as atitudes. Nossa atitude não é nada, nossa obra é em vão, né? Não, ela não pode nos salvar. A nossa obra não pode nos salvar. Sim. Mas é o coração, em tudo ele vê o coração da gente, né? Então, da gente genuinamente querer experimentar isso. E eu, assim, eu tenho um sonho, assim, de ver essa galera que pensa que tá feliz como eu pensava, conhecendo Jesus.
queria muito, assim, que o pessoal que andava comigo, eu tô sempre levando pra igreja, eles sabem, porque eu acho que todo mundo devia ter essa experiência com Jesus para não voltar atrás, porque Jesus é fantástico. Amém. Amém. Ele é lindo mesmo, né? Obrigada, Gabi. Eu que Obrigada agradeço. aqui por você que tentou esconder tanto isso por tanto tempo, né? E agora vir publicamente, né? Contar isso. Obrigada pelo teu sim, pelo teu coração rendido, né? Obrigada, eu que agradeço. Agradeço por tu me dar essa oportunidade e agradeço também por tu aceitar esse chamado, que o teu podcast é um chamado Amém. que vai abençoar muitas vidas. Tenho certeza que muitas pessoas assistiram, outras pessoas que estiveram aqui, tu tá ganhando muitas almas, eu tenho certeza. Eu sei que é um desafio grande, a exposição é sempre um desafio, mas tu aceitou com coragem, com ousadia, e eu tenho certeza que Jesus vai te honrar muito, muito, muito por isso. Amém. Parabéns pela tua coragem. A glória é dele, né? Amém. É ele que põe em nós o querer e o realizar. É dele. Amém. Né? Obrigada, meu amor. Obrigada, que Deus te abençoe poderosamente, viu? Amém. Você é muito jovem ainda. Tenho certeza em tudo que ele vai fazer ainda na tua vida, a família que ele vai te dar, que você queira viver os sonhos dele. Amém. Cada vez mais. Você queira o marido que ele tem para você. Amém. Recebo. Né? Que com certeza vai ter o mesmo propósito que você, e vocês em unidade vão resplandecer a glória dele aqui na terra. Amém. Amém. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.